Bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve. Se você não ouviu os áudios anteriores, como de costume, eu vou recomendar que você pause agora aqui, volta lá, ouça com atenção, isso vai te dar muito discernimento, muito insumo, muito material e conteúdo, tanto para você refletir na palavra do Senhor, como também para que aquilo comece a fazer parte do seu dia a dia, do seu cotidiano e te ajudando a conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Dito isso, vamos para o tema de hoje que é sendo honesto em casa, ou seja honesto em casa. Em casa é o lugar em que a gente tem que se sentir mais confortável, mais parte do todo, de forma melhor recebida, de fazendo literalmente parte da casa, da família. E se você não se sente à vontade e precisa usar desse subterfúgio, lembre-se, para o cristão, desonestidade não faz parte da vida cristã. Não existe nenhuma forma de desonestidade que agrade a Deus ou que seja utilizado, porque o Senhor é justo, ele é leal e verdadeiro. A desonestidade rompe todos esses outros adjetivos. A honestidade faz parte do caráter de Deus. E nós, como imagem e semelhança de Deus, também temos a possibilidade de sermos honestos como Deus é. Quer ver um exemplo? A passagem escolhida para refletirmos hoje está em Atos, capítulo 5, versículos de 9 a 11. Atos capítulo 5, versículo de 9 a 11. Mas antes da gente fazer essa leitura, vou só explicar um pouquinho o contexto do que fala esse capítulo. Fala de Ananias e Zafira, que era um casal cristão fazendo parte da igreja. Era um casal de judeus que foi convertido na igreja primitiva. E eles tinham conhecimento, talvez tiveram até um contato com o próprio Cristo no início da igreja. E eles, naquele momento, estavam vendo uma oferta de todos os membros da igreja, pois o próprio livro de Atos vai mencionar um pouco mais para frente que tudo eles tinham em comum, desde as posses ao partir do pão. Então, as pessoas vendiam aquilo que elas tinham e entregavam para a igreja, mas não quer dizer que elas vendiam tudo, não é isso, não vamos entrar nesse mérito. A pessoa vendia algo para fazer oferta para a igreja para ajudar aqueles que não tinham nada e entregavam aos apóstolos que faziam a administração desses bens. Pois bem, dito isso, Ananias e Safira venderam uma propriedade deles e, quando foram entregar aos apóstolos, eles não entregaram tudo. Eles eram um casal, não entregaram tudo, entregaram uma parte, que também seria direito deles. Você não precisava dar toda aquela quantia, podia ser uma parte, é uma oferta, ou seja, o valor que eles tivessem no coração era o valor que eles iam separar e entregar para a igreja. O que eles fizeram? Eles combinaram, por exemplo, venderam aquela propriedade por 10 mil. Então eles entregaram 7 mil, combinaram entre os dois como casal e guardaram 3. Porém, quando chegaram na presença dos apóstolos, eles disseram que não, olha só, a gente fez isso, a gente vendeu por 7 e está aqui o dinheiro. Quando na verdade eles tinham vendido por 10. Primeiro vai Ananias, ele chega primeiro na presença de Pedro, quando ele comete essa mentira ou essa desonestidade, ele cai duro, morto ali de imediato. A mulher dele, sem saber o que estava acontecendo, tal, ela chega depois que o marido, e quando ela chega, ela tem a oportunidade de dizer a verdade, de ser sincera e honesta. Porém, ela não faz isso. Vamos à leitura agora para ficar que fizemos essa introdução? No versículo 9 diz o seguinte: Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés daqueles que puseram o seu marido na sepultura, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na à sepultura ao lado de seu marido. Versículo 11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Perceba aqui mais um exemplo que diz sobre o controle que nós temos que ter sobre as atitudes, pensamentos e palavras. Nesses três, a gente encontra qualquer fragmento de desonestidade, seja em casa, na rua, no trabalho, em contato com as pessoas. Aqui, no caso, o judeu tinha o hábito de querer aparecer quando fizesse qualquer coisa para Deus. Então eles provavelmente eles queriam passar a imagem de que, olha, nós demos uma posse importante das nossas posses para o Senhor. Porém eles não deram inteiro.
E se eles não tivessem dado inteiro, se eles não dissessem nada, só chegassem e entregassem o dinheiro, essa aqui é a nossa oferta, pronto. Era eles com Deus. Porém, eles quiseram aparecer, quiseram mostrar para a igreja de que eles deram a posse por completo, quando na verdade eles haviam separado uma parte. A primeira, desonestidade. A segunda, desonestidade, quando se apresenta, tendo a oportunidade de dizer a verdade, ainda assim não fizeram. Zafira teve a oportunidade de não ser castigada dessa forma, de não tentar a Deus. O esposo tinha errado, já tinha sido inclusive sepultado, ela chegou depois, então ela teve outra atividade no caminho, no processo, antes de chegar para fazer a oferta. Quando Pedro questiona o que aconteceu, ela insiste, ela diz: Olha, foi isso mesmo, está aí todo o dinheiro. E aí Pedro diz essas palavras duras, né? Porque vocês permitiram se combinar para tentar o Espírito de Deus. Isso realmente é algo que não tem como mensurar, né? No entanto, que isso não é mencionado mais na Bíblia, nenhuma situação desse tipo. Foi só eles e foi suficiente para que todos nós, inclusive todas as pessoas que vieram antes de nós e tementes ao Senhor, entendessem que com o Senhor não se brinca, não se mente, não se zomba do Senhor. Não tem como fazer esse tipo de coisa. Então, se for fazer qualquer coisa, tenha a linha de pensamento de que você quer servir a Deus, então entenda, o caráter de Deus é honesto. Seja na sua casa uma brincadeira, pegou alguma coisa do seu irmão escondido e não falou. São coisas simples do nosso dia a dia, né? Não quer dizer, olha como você é um criminoso. Não, você não é um criminoso, mas você cometeu um ato desonesto. Peguei uma roupa da minha irmã sem falar nada para ela, eu já sei que ela não gosta, e isso gera uma série de coisas. Não quer dizer que isso parte de um princípio desonesto, mas de certa forma você está usando os laços que você tem com a pessoa para de alguma forma atingi-la. Isso não faz parte do caráter de Deus. Estou usando esse exemplo simplesmente para analisar coisas do dia a dia, coisas pequenas dentro de casa mesmo. Por exemplo, vou no supermercado e não devolvo o troco, a moça do caixa me deu dinheiro a mais, eu não devolvo aquilo que ela me deu a mais. E a gente está sujeito a várias situações durante o dia, durante o nosso cotidiano, no trabalho, enfim, na escola, na faculdade, que podem gerar situações desse tipo. E é nisso que a gente tem que pensar. Seja no dia a dia, em casa ou em qualquer lugar. Pensar sempre em ter o caráter que o nosso Deus tem. E lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu.